A inteligência artificial está, sem dúvida, por todo o lado. Mas no meio de tanto ruído, o que é mesmo preciso saber para não ficarmos para trás? Bem, deixando o hype de lado, vamos focar-nos no que é essencial. Nesta análise, vamos diretos ao ponto e responder a 6 perguntas cruciais sobre o presente e, claro, o futuro da IA. Vamos a isso? O nosso roteiro está traçado. Começamos pela tecnologia de ponta, depois vemos como está a moldar a sociedade e o trabalho, enfrentamos os desafios éticos, espreitamos o futuro dos modelos de IA e, por fim, percebemos como é que as empresas se podem preparar. Vamos então à primeira pergunta. Então, o que é que se passa realmente na vanguarda da inteligência artificial? A nossa primeira pergunta leva-nos diretamente ao motor desta revolução tecnológica. A grande mudança, o verdadeiro ponto de viragem, é que a IA, de repente, desenvolveu novos sentidos. Já não se trata apenas de texto. Os modelos mais avançados conseguem agora processar, compreender e até criar conteúdo a partir de imagens, áudio e vídeo. Tudo ao mesmo tempo. E isto, claro, muda radicalmente as regras do jogo na forma como as máquinas interagem com o mundo. E esta capacidade multimodal está a alimentar várias outras tendências. Estamos a ver agentes de IA que executam tarefas complexas de forma quase autónoma. A tecnologia está a ser democratizada, a sair das mãos dos gigantes tecnológicos. E surgem modelos super especializados, afinados para áreas como a medicina ou o direito. E ainda tecnologias como a RAG basicamente garantem que as respostas da IA não são inventadas, mas sim baseadas em factos e fontes fiáveis. E para que se perceba bem a escala disto, olhem para este número. É impressionante. O Gemini 2.5 Pro da Google tem o que se chama uma janela de contexto de 2 milhões de tokens. Pensem nisto da seguinte forma. É como se pudesse ler o Guerra e Paz inteiro, ou ver horas de um filme e depois discutir tudo numa única conversa, sem se esquecer de um único detalhe. A capacidade de processamento está a atingir níveis sobre-humanos. Certo, com todo este poder de fogo tecnológico, a segunda pergunta torna-se inevitável. Onde é que já estamos a ver o impacto disto tudo no mundo real? A verdade é que o impacto é totalmente transversal. Na saúde, a IA está a acelerar a descoberta de novos fármacos de uma forma que era impensável. Na cibersegurança, sistemas como o Amazon Guard Duty detectam ameaças em tempo real antes que causem estragos. No retalho, otimiza tudo, desde as rotas de entrega às recomendações que recebemos online. E claro, no nosso dia-a-dia de trabalho, começa a tirar-nos as tarefas repetitivas para que nos possamos focar no que é verdadeiramente estratégico e criativo. Mas, claro, um avanço tão rápido não acontece sem riscos. E a nossa terceira pergunta aborda precisamente o outro lado da moeda, os desafios éticos, de governação e o custo ambiental de tudo isto. Aqui temos um paradoxo fascinante. A grande promessa da IA é a de tomar decisões sem os nossos preconceitos humanos. Mas o perigo? Bem, o perigo é que ela aprende com dados que refletem esses mesmos preconceitos. O resultado é que a IA não só os aprende, como os pode amplificar. Já vimos isto a acontecer em algoritmos de recrutamento que discriminavam mulheres ou em sistemas de reconhecimento facial que falhavam com certas etnias. E depois temos os deepfakes. A tecnologia para criar vídeos e áudios falsos, mas que parecem 100% reais, está a tornar-se assustadoramente acessível. Isto é uma ameaça séria à nossa noção de verdade, com um potencial imenso para fraude, manipulação política e desinformação em massa. E para além do impacto ético, há um custo físico, bem real. O cérebro da IA vive em enormes centros de dados que consomem quantidades absurdas de energia e água. Para se ter uma ideia, uma única pergunta complexa feita ao ChatGPT pode exigir o equivalente a 10 litros de água só para arrefecer os servidores. É uma pegada ambiental que está a crescer em silêncio. Todas estas questões levam-nos, claro, àquela que talvez seja a pergunta de $1 milhão. Será que um robô vai roubar o meu emprego? Qual é o verdadeiro impacto da IA no futuro do trabalho? Bem, a resposta não é um simples sim ou não. O que estamos a assistir é a uma autêntica reestruturação do mercado de trabalho. Funções que exigem análise de dados e criatividade tecnológica estão em alta. Por outro lado, tarefas mais previsíveis e repetitivas, como a entrada de dados ou atendimento em caixas, estão a ser rapidamente automatizadas. Não é tanto uma substituição total, mas sim uma transformação profunda. Então, como é que nos preparamos? Curiosamente, a resposta não está apenas na tecnologia. As competências mais valorizadas para o futuro são o pensamento analítico e criativo, a resiliência, a flexibilidade e a liderança. No fundo, são as qualidades profundamente humanas que nos permitem usar a IA como uma ferramenta poderosa, em vez de competir com ela. E apesar de tudo o medo da automação, os dados do Fórum Económico Mundial apontam por uma perspectiva, no mínimo, surpreendente. Embora muitos empregos vão desaparecer, prevê-se que ainda mais sejam criados, resultando num saldo líquido positivo de 78 milhões de novos postos de trabalho até 2030. A questão não é se vai haver trabalho, mas sim que tipo de trabalho será. Ok, já vimos o presente.
Vamos agora olhar um pouco para a bola de cristal com a nossa quinta pergunta. Para onde é que esta tecnologia está a evoluir a longo prazo? Para perceber para onde vamos, é preciso saber onde estamos. E a verdade é que a grande maioria da IA que usamos hoje está ainda nos 2 primeiros degraus desta escada. O grande objetivo, o santo grau da área, é chamada Inteligência Artificial Geral, ou AGI. Uma IA com capacidade para compreender emoções e, quem sabe, um dia ter autoconsciência. Ainda não chegamos lá, mas este é o caminho. E na fronteira atual, a corrida não é para um único modelo que faça tudo, mas sim para a especialização. O próximo GPT parece focar-se em raciocínio complexo. O Gemini, como vimos, aposta numa memória gigantesca. O Llama, por ser open source, permite uma personalização total. E outros, como o Command R+, especializam-se em dar respostas fiáveis para empresas. O futuro não é uma IA, mas sim muitas IAs a trabalhar em conjunto. E chegamos à sexta e última pergunta, talvez a mais prática de todas. Perante este cenário, como é que as organizações se podem e devem preparar para não serem apanhadas de surpresa? A resposta não é de todo mergulhar de cabeça. É preciso uma estratégia inteligente. Tudo começa por identificar onde é que a IA pode mesmo trazer valor. Depois testar em pequena escala, medir os resultados e só depois expandir. E pelo meio, é absolutamente crítico definir regras claras, formar as equipas e monitorizar tudo. É uma maratona, não é um sprint. Isto leva-nos a uma conclusão fundamental. A preparação para a era da IA já não é uma tarefa técnica que se pode delegar ao Departamento de Informática. É uma questão estratégica, que tem de estar no centro das preocupações de quem lidera qualquer organização. Em suma, se há uma mensagem que fica de toda esta análise, é esta. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa futurista. É uma realidade bem presente, uma força ativa que já está, neste preciso momento, a remodelar as nossas indústrias, os nossos empregos e a nossa sociedade. Esperamos que estas 6 respostas sirvam como uma bússola, porque no final de contas, compreender a tecnologia, os seus impactos e os seus riscos não é apenas uma opção. É a única forma de conseguir navegar com sucesso nesta nova era que já começou. E terminamos com uma reflexão. A IA é sem dúvida uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade alguma vez criou. Mas como acontece com qualquer ferramenta poderosa, a questão final que fica a pairar no ar é sempre a mesma. Na relação entre nós e esta nova tecnologia, quem acabará por ser o mestre e quem se tornará a ferramenta?